Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast dedicado a falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Meu nome é Cleverson Moreno, sou advogado, consultor em compliance LGPD, founder e CEO da startup Teia. E antes de mais nada, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que você puder e não esqueça de ativar as notificações para você receber este e outros conteúdos em primeira mão. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que nós estamos nesse novo formato. A gente vendeu o estúdio, resolveu desfazer dele. Inclusive, o meu sócio, e que era co-âncora comigo, Álvaro Belver, ele não vai mais estar conosco, infelizmente. Eu acho que se vocês acompanharam os vídeos que nós fizemos, o Álvaro ele é contador, mas além da contabilidade dele, ele tem cerca de uns 5, 6 empresas, para além da história de contabilidade dele, para tocar. De antemão, já gostaria de agradecer ao Álvaro, que é meu amigo há pelo menos uns 12 anos, além do contador das minhas empresas, né? Foi muito bacana compartilhar com ele esses momentos, muito bacana a gente ter aprendido junto essa parte aí de criar conteúdo, de fazer gravações, de fazer um podcast. Enfim, foi proveitoso para nós dois, eu tenho certeza disso. E fica meu grande abraço aí para ele. E aqui estamos, né? Nesse novo formato totalmente digital e online. Uma coisa boa disso é que a gente pode falar com empresários de todo o Brasil, como é o caso de hoje, que hoje eu estou trazendo para vocês uma pessoa que não é da minha região, né, que não é de Porto Alegre, não é de Canoas, que é onde eu moro, e meus negócios estão em Porto Alegre, que é a Betina. E Betina, seja bem-vinda. Primeiramente, queria te agradecer por ter aceitado aí participar desse primeiro, né, episódio aí do formato online, que para mim está sendo um desafio enorme, mas enfim, com bastante força de vontade aí a gente consegue atingir o objetivo. Mas muito obrigado, tá, por ter aceitado. E antes de mais nada, queria, né, já passar a palavra para ti ali para entender quem que é a Betina, né, enquanto empresária. Se apresenta aí, vamos bater esse papo hoje. Então tá. Oi, gente, como é que vocês estão que estão assistindo aí o podcast? Obrigada pelo convite, né? É muito legal conversar com outros empreendedores, conversar sobre assunto. Adoro bastante também. E o melhor de tudo, né? Primeira vez online, Sim, sim. primeira participação aqui. É um imenso prazer poder fazer parte do projeto. Então, como tu falaste, né? Meu nome é Betina, eu sou gaúcha, sou de Santa Maria, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Hoje eu moro em Torres, que é uma praia no norte. Eu tô falando que vai que tem ouvintes do Brasil inteiro, não é mesmo? Sim. Tá chique agora. Eu tenho 30 anos. Eu sempre falo a minha idade, porque o pessoal acha que eu tenho 18 anos às vezes, então eu gosto de dar uma ênfase aí aos 30 anos. E hoje, então, eu tenho a minha startup, sou a CEO da Academia Feedback. Bah, show de bola, Betina. Mas me diz uma coisa, eu sempre gosto de começar os nossos episódios perguntando é, um pouquinho da trajetória empreendedora do convidado, né, do empresário, do empreendedor. E tu conta pra gente aí, tu sempre empreendeu. Eu tenho uma particularidade que eu já falei pra ti, né, que eu achei bastante aí, proativa, né, acelerada como qualquer empreendedor é. Né, mas sempre foi assim, tu já empreendeu outras vezes, tu já trabalhou em algum lugar como empregado, conta aí pra gente. Tá, é bastante coisa. Então, se eu fugir da pergunta, tu me retoma aí, porque eu sou pisciana, eu não acredito em signo, mas eu sempre falo também, porque isso às vezes explica muita coisa ou não, enfim. Mas Sim. tá, vamos fazer um retrocesso aqui rapidinho, porque eu sou de Santa Maria. Eu estudei em colégio público no início, depois eu fui para Uhum. particular. Estudei quase a minha vida inteira em Santa Maria, quase meus 30 anos de vida, morei, sei lá, uns 25 anos em Santa Maria, quase passei todo o tempo lá. E falando um pouquinho mais de mim, eu adoro vôlei, adoro dança, eu adoro viajar quando a gente consegue, né? Tem tempo e dinheiro, eu Sim, adoro viajar sim. também. Amo gatos, a minha gata quer até tá aqui do lado, se em algum momento ela aparecer. Fiz minha primeira tatuagem, eu não consigo mostrar aqui, minha primeira tatuagem de Olha aí, gata com a minha melhor amiga, há umas faz 2 pouco semanas tempo isso? atrás. Olha aí, recente então. É, Aham, recentíssimo. legal. Isso aí. E falando de coisas pessoais, eu acho que até vale a pena mencionar que eu faço parte, então, da comunidade LGBT+, que é Uhum. LGBTQIAPN+,
Mas como a gente tá no podcast, é um saco, tem que Legal. ficar falando todas essas letras, então eu gosto de falar só LGBT+, para Uhum. facilitar a vida. E faz pouco tempo que eu saí do armário com meus pais, tá? Faz uns 2 anos, assim. Porque eu não achava necessário, mas até que eu fui na psicóloga, ela falou, não, vamos conversar sobre isso. Eu, sim, vamos. Sim, excelente. Então, sobre empreendedorismo, né, depois que a gente vai entrar mais a fundo, além de ser mulher, né, do interior, obviamente que eu tenho meus privilégios de ser uma mulher branca, mas eu sou da Uhum. comunidade também. E sobre a questão profissional, eu tenho um perfil bem generalista, assim, eu gosto de Uhum. muita coisa diferente, eu fiz muita coisa diferente, até quando eu fiz meu teste vocacional, uma coisa engraçada. Sabe quais eram os 2 cursos que a minha psicóloga disse? Não, você tem Bah, 2 cursos, sim. engenharia ou teatro. Bah, Eu fiquei, tudo a ver, né? Uma coisa com a outra. tipo, eu fiquei, como assim? Eu vou atuar na engenharia. É tipo isso, né? É muito louco. Mas então, Mas, eu acabei fazendo engenharia. mas eu acho que é uma questão também. Eu também tive isso quando eu fiz teste vocacional. Mas eu acho que é uma questão de perfil do que você gosta bastante. Porque eu deu música e aí veio administração, direito, relações públicas. Os três ali eu escolhi fazer direito. Mas o que, que tem a ver música, né? Mas hoje eu toco violão, eu toco bateria, eu sou Tá no meio. Podgest, que ajuda bastante. Exato, então assim, acho que tem um pouquinho, né? Porque às vezes a gente não entende muito como é que vai dar engenharia e teatro, né? Que você disseste aí. Mas enfim, só um comentário aí para compartilhar Sim, contigo. não é. É que a gente é muito. Os seres humanos são complexos, né? A gente não é uma coisa só também. Exatamente. Mas isso é noias para outra conversa. Sim. Mas, então, me formei em engenharia civil, trabalhei há 10 anos como designer gráfico, também gosto bastante dessa parte de marketing. Trabalhei em uma área de marketing, uma empresa de advocacia em Porto Alegre, mas era Olha aí. online, Uhum. né? E durante a graduação eu participei do MEG, que é o Movimento Empresa Júnior. Eu não sei se tu conhece, mas é Eu empresas já ouvi falar. feitas apenas por estudantes de graduação, desde Uhum. projetos, a gestão e tudo. Então é bem legal. E o que mais? Eu até eu escrevi aqui umas coisas porque eu me perco na minha história, tá? Então, se eu estiver olhando é porque às vezes eu me Sim, perco. fique E, tranquila. além disso, eu trabalhei na Índia por 6 meses. Vai, eu vi aqui no brief que tu respondesse. Cara, e como é que foi essa experiência? Eu acho que isso aí também é para outra. Tá, mas tu foi por quê? Tu foi pra lá por quê? Eu estava desempregada e eu estava querendo melhorar meu currículo, queria testar meu inglês também, porque eu tinha recém me formado. E daí eu conheci a IESE, que eu já conhecia, que também é um projeto Sim. onde tu viaja pelo mundo. E deu ao Uhum. caso de a Índia me dar uma oportunidade de emprego, e daí eu fui para lá. E eu fui trabalhar como designer gráfico também, em marketing lá, e depois de 6 meses eu fui embora. Isso que era para ser um ano, tá? Mas eu fui embora sem 6 meses, eu não Tá, aguentei. então é melhor a gente deixar para outro momento, então. Talvez tenha Não, sido uma tem experiência um bastante pouco história. traumatizante, né? Mas eu tenho uma amiga minha, uma colega, na verdade, já fomos amigos bem na adolescência ali, que ela mora lá hoje, casou com um indiano e ela formou em moda e montou uma grife de moda, só que daí a empresa dela é aqui e ela mora lá e pega toda a cultura lá e traz para o Brasil. Bem legal, né? Mas é uma cultura que eu acho que é diferente demais da nossa. Eu não sei também se eu me adaptaria com tanta facilidade, assim. Tem muita coisa legal, mas tem muita coisa para melhorar. Como todo país, né? Sempre tem os Sim. prós e contras. Uhum. Admiro ela, tá? Eu acho que eu não conseguiria morar, não Sim. conseguiria morar lá, realmente. Mas que enfim. Gente, Índia é uma loucura. Depois, se alguém quiser saber mais da história, comenta aí embaixo dizendo: conta mais sobre É. a história da Índia. Daí a gente volta só para falar sobre experiências internacionais, Show, que não deixa de né? ser também uma forma de empreender, né? Porque é um desafio, né? Você querer mudar e aceitar e ter que fazer acontecer dentro de um país diferente também, né? Que Sim, seja não, eu fui mesmo dentro. sozinha. Tipo, Sim. fui, bem louca. Mas Mas tu tem também, para experiência empreender precisa também. ser louco, né? Principalmente no Brasil. Eu não sei se no, como é que é lá na Índia eu não conheço, mas também não deve ser fácil. Acho que qualquer lugar não é fácil. Mas tu também tem uma Não, carreira aí, uma carreira, mas pelo menos que eu vi aqui no teu briefing, a questão da África, né? é verdade. Hoje
Então, né, trabalhei só antes da minha startup de hoje, eu tive esse emprego na advocacia em Porto Alegre, depois eu tive uma startup na área de educação para professores, eu adoro essa área também, mas Uhum. daí acabou não dando certo, porque cada um foi para um lado, eram amigos meus, e hoje, então, eu sou a CEO da cadeia e sou voluntária nesse projeto da África, Luand Surf, que são 2 brasileiros também, 2 engenheiros civis, que são meus amigos, que foram para lá e tem um projeto social para ajudar pessoas da comunidade através da terapia do surf, yoga e tudo mais. Inclusive, estou planejando a minha ida na metade desse ano, finalmente conhecer lá presencialmente tudo. E se você Que quiser legal. ajudar o Land Surf, também fiquem à vontade, que é um projeto bem legal lá. Aproveitando o momento. Que legal, legal. E aí me conta, indo um pouquinho mais na frente ali, chegando na parte do empreendedorismo, tu trabalhou então de empregada, faz trabalho voluntário, é engenheira, e aí também tem aqui que tu já teve outra startup antes da cadeia Isso, essa acadêmica. na formação de professores, que era Uhum. Roda Escola o nome. Era Roda bem legal. Escola. Tá, mas e aí? Me conta um pouquinho da Roda Escola. O que aconteceu com ela, né? Que é importante a gente saber também. Porque a Claro. trajetória, ela, né, ela importa tanto quanto o ponto final, né? Enfim, o Sim. ponto de A chegada. Roda Escola surgiu com meus amigos, então, da engenharia civil, só que eu estava em outras vibes, e daí eles começaram primeiro e depois que eu me juntei à startup. Primeiramente, a ideia era ser uma escola da vida. Tipo, hoje a gente não aprende sobre educação financeira muito bem, sobre comunicação, coisas básicas da vida, soft skills que a gente diz, né? A gente não aprende na Uhum. escola. Então a gente queria começar a fazer isso, mas não deu muito certo porque ainda no Brasil tem a questão da cultura e tudo isso, então é difícil implementar. A gente também não tinha tanto tempo, porque a gente ainda estava na engenharia, então era um pouco difícil. Sim. É um curso E difícil, hein? Engenharia foda. mas se eu me formei, gente, você consegue também. Capaz. E aí a gente começou a conversar com professores de graduação, que eram, né, que a gente convivia, e muitos deles tinham dificuldade de engajamento de alunos, não sabiam como inovar em sala de aula, então já vinha a inovação ali também. Aí eu não consigo que eles me ouçam, eu tento fazer uma atividade diferente, e às vezes eu quebro a cara, porque às vezes não aplicou bem, às vezes tinha que fazer um trabalho antes com os alunos, porque a gente está mal acostumado como aluno, inclusive, né, de só sentar a Uhum. bundinha na classe e querer o conteúdo passivamente. Daí quando vem um Mastigado. professor fazer algo legal, a gente se assusta. Uhum. Então, Uhum. a gente fazia todo. Era consultoria, basicamente. A gente pegava com o professor, fazia um diagnóstico, o que a professora ou o professor queria, e a gente fazia aulas, metodologias aplicadas ou não. Era bem diferente, assim. A gente fazia tanto na sala de aula mesmo com o professor, ou a gente viu, por exemplo, de uma professora que ela precisava de autoconfiança. A gente fez um Uhum. momento de autoconfiança para ela, sabe? Que Só legal. para ela. E, enfim, Show. é um projeto que eu ainda levo no coração, mas, enfim, cada um, eram 3 pessoas naquele momento, e cada um estava indo, Um a gente propósito recente tinha se diferente. formado, então cada um estava tentando coisas diferentes, e veio a pandemia, daí, né, o que já Uhum. não estava tão certo quebrou, e, Sim. enfim, acabou não rolando mais. Sim, mas tu já sabia que tu gostaria de empreender de novo né, com startups, etc. Porque provavelmente pode ter ocorrido de um desses teus sócios à época não ter se encontrado também, né? Apesar do propósito. Aí eu não sei, aí tu que tem que me dizer, mas tu já se via, já era uma coisa, por exemplo, que poderia ter dado certo, acredita, de alguma forma? Eu acho que sim. Eu acho que ainda poderia dar certo sim, se todos nós 3 tivéssemos focado Sim, naquilo, sabe. precisa, né? O foco. Então, cada vez era um que estava para baixo, a gente tentava erguer até que os 3 estavam para baixo e daí não tinha ninguém para erguer o outro. Sim, sim. Daí fica E difícil, acontece. né. Então, Uhum. acabou acontecendo isso aí. E me ajudou bastante, né, sobre ser a empreendedora que eu sou hoje. Eu sempre fui uma pessoa Sempre. muito proativa, que nem tu falou, né, energética, e sempre me considerei uma líder de certa forma. Já mudei muito meu tipo de liderança,
bastante. Uhum. Eu era super autoritária. Mas assim, já é um grande avanço, né? A partir do momento que a gente reconhece que a gente é autoritário, já é um grande avanço. Mas pode continuar falando. Se tu Não, se mas lembrar, é né? verdade, assim, isso se chama crescer, né? Se desenvolver, coisas da vida. Sim. E eu aprendi, né, que eu era autoritária, que me disseram, né, e eu aprendi também, no movimento Empresa Júnior, né, nessa empresa de graduação, enquanto eu estava na graduação, que eu fui, tipo, desde a área de marketing, depois fui diretora de projetos, depois fui presidente da empresa Júnior, e até que as pessoas que trabalhavam comigo diziam que eu era ótima, que eu fazia as coisas muito bem feitas, mas que tinham medo de falar comigo, ou que as coisas eram impostas. O famoso feedback, né, construtivo. Sim. E daí, obviamente, que é um baque pra gente, né, porque eu penso, não, tudo bem que eu sei que eu tenho uma cara de braba, de metida, eu sei que eu passo essa imagem muitas vezes, mas eu não era pra eu ser assim. E a gente começa a repensar muita coisa. E daí fui pra água do vinho, assim, da autoritária. Hoje eu sou, tipo, super horizontal, ouço todo mundo. E, obviamente, que tem momentos que a gente tem que se impor, né? Porque as coisas também não podem ser só, vamos fazer Sim. como dá, também não é assim. Mas mudei muito e foi graças, então, a esse movimento Empresa Júnior que eu recebi muitos feedbacks, melhorei muito como pessoa e sou a líder que sou hoje graças àquela época e os feedbacks que eu recebi também de toda a equipe e amigos naquele momento. Sim, essa questão de feedback é bem interessante, porque a gente não. Eu sou um cara que eu gosto de receber também. Porque a gente às vezes não percebe, não se percebe enquanto pessoa, enquanto empreendedor, e etc. Então, eu sempre fico falando para minha esposa, eu falo, amor, e aí? Né, tem alguma coisa para me falar? Me traz ali o teu ponto de vista sobre esse aspecto que eu sou, que eu tenho. E é importante para até. O interessante é a gente poder aceitar também, né? Aceitar bem essa questão de as pessoas trazendo feedback e não ficar brabo. Apesar de que às vezes a gente fica um pouquinho bravinho, mas eu pelo menos penso, sempre que me dão um feedback positivo ou negativo, eu reflito sobre para poder ver o que eu posso aprender com isso, né? É Mas que feedback a gente ouve e aceita, né? A Uhum. gente não pode rebater feedback. Não quer dizer que a gente tenha que fazer aquilo que nos disseram, né? A gente também tem que ser Sim. críticos em relação ao feedback. Mas quando a gente recebe, a gente ouve, pensa, para depois ver se faz sentido ou não, até fazer um outro feedback com a pessoa e tal, né? Sim. Mas diz uma coisa, até para essa questão de empreendedorismo, na tua família tem alguém que empreende? Cara, então, meu avô, no passado, tá? Ele já esteve no ramo. Meu avô tem uns 85 anos, 88, eu nunca sei a idade dele, me desculpa, gente, eu não tenho Sim. controle da idade do meu avô. Mas ele já teve negócios em marcenaria, ele já teve uma empresa de agrotóxico, mas desde que eu nasci, que eu estou aqui neste mundo, eu não conheci ele como empreendedor. Ele sempre foi agricultor, ele mora em Itaara, que é uma cidade do lado de Santa Maria, cria e vende ovelha. Então, eu Ah, não conheci legal. esse lado tão empreendedor. Obviamente que criar e vender ovelha também é empreendedorismo, Com mas não nesse certeza. modo que a gente conhece. Então, é o único. De resto, é concursada ou Uhum, uhum. trabalha em empresa CLT, coisa Sim. assim. Eu que puxei o lado empreendedor aí do meu avô. Não, mas sempre tem um, pelo menos, né, na família. Acho que no teu caso aí foi tu que puxou aquela veiazinha, né? Mas vamos lá, vamos entrar agora no teu business core hoje. O que tu tem para falar? Primeiro assim, fala, o pessoal já vai ter, obviamente, já tá sabendo, porque tá na descrição, né? Que é a Cadê Meu Sua Feedback, que tá camiseta aí na também, pelo amor de mesa. Não, e tá também no Lurturds ali, no teu nomezinho também tá a tua logo. Mas me diz aí, como é que surgiu a startup? Qual que foi o insight que tu teve e falar assim, pô, isso aqui, cara, é uma coisa que precisa melhorar e que não tem nada no mercado e que eu posso, ou se já existia, né? Porque às vezes a gente só inova em cima de uma coisa que já existe. Mas como é que foi essa sacada para ti? Tá, vamos lá. Falar de business, de negócios. Naquela época ali que eu me formei, e daí logo depois que eu me formei, eu fiquei desempregada, e daí eu fui para a Índia, e daí quando eu voltei da Índia, eu continuei desempregada. Daí eu fui para startup, porque a gente empreende por necessidade também, que aliás é a Uhum, grande maioria no Brasil, não é porque é bonita, é por necessidade. sim. E
E aí, até que eu consegui um emprego, né? Meu primeiro e único emprego antes de ser CEO da Academia Feedback foi como designer gráfico. Nesse período aí, até eu conseguir esse meu primeiro emprego, que eu já tinha meus 26 anos, já estava desesperada, achando que o problema era eu, praticamente entrando em depressão, porque a gente está num momento de Sim, vulnerabilidade. É muito complicado, isso que eu sou privilegiada, mas tem gente que passa fome, entre sim. outras coisas. É bem complicado. E eu tenho essas reflexões de se para mim tá difícil, imagina para os outros, Uhum. né? E nesses 3, 4 anos que eu digo que eu fiquei desempregada entre viajar para a Índia, que eu não considero, mas enfim, viajar para a Índia e ter a outra startup, eu realmente fiquei pensando, gente, enviando currículo, né? E mesmo assim, enviando currículo, tentando vaga e tudo isso, tendo currículo campeão do LinkedIn, tendo inglês Uhum. fluente, né? Já tinha viajado para o exterior. E eu não sei até hoje o porquê que eu não conseguia um emprego. Assim, porque Uhum. ninguém me dava feedback. Ah, às vezes eu até entendia. Tipo, vaga para designer gráfico, precisa de graduação na área. Daí eu já ficava pé da vida, porque só porque eu não tenho Uhum. graduação não significa que eu não sei fazer uma imagem no Photoshop. Mas, tudo bem. Ok. Mas isso era o que eu deduzia da vaga, né? Obviamente que era para requisitos. Mas ninguém nunca me disse, é por causa disso. Sim. Então, eu obviamente falei com muitas pessoas, amigos, e era um problema de várias pessoas. Às vezes a vaga nem me retorna, tipo, eu esqueço que eu tentei a vaga e do nada chega o e-mail 8 meses depois. Desculpa, você não passou para a vaga. E não diz qual era a vaga, qual era a empresa, só diz que não passou e tu fica, oi, tudo bem? Não sei o que está Uhum. acontecendo. E sem falar nos textões do LinkedIn, né? Que vira e mexe, tem textão no LinkedIn falando sobre experiência de vaga, enfim, entre várias Sim. outras coisas. Ou de plataformas, exemplo, a Gup, né? Que Uhum. teve uma época, agora até que deu uma paradinha, mas teve uma época que, nossa, estavam falando muito mal da Gup, assim. E eu pensei, cara, oportunidade. Tem um Sim. problema aí, e é o que me move até hoje, é o propósito disso tudo, que eu sei que é amador do candidato, principalmente, mas é da empresa. Eu já chego lá, porque já começa a me ferver o sangue aqui, mas eu sei que é Fica tranquilo. principalmente do candidato. Já fico bem brava, já fico bem louca, e daí eu tenho que me controlar. Porque, então tá, conheci meu sócio, então, há 2 anos atrás, que é o Thiago. Uhum. Ele é basicamente um investidor anjo, ele não gosta que eu fale assim. Obviamente que ele me ajuda com mentorias, dizer o que a gente pode fazer, mas quem tá ali no dia a dia sou eu, porque eu tô full time agora Sim. na startup. Eu vou, o que tu quer fazer? Eu quero parar com essa loucuragem ou com essa putaria, não sei se eu posso falar palavrão. Pode fazer o que você quiser. Eu posso falar palavrão, tá? Parar com essa putaria de não me dar feedback ou nem resposta. Até tem no meu Uhum. pitch ali, né, de negócios, a pitch é apresentação, para quem não sabe, Uhum. basicamente. Diz 91% das pessoas não recebem nenhuma resposta das vagas às quais se candidatam. Ou seja, não é um feedback que eles não recebem, porque isso é raridade. Mas nenhum sim ou não das vagas. É literalmente vácuo total na galera que já está num momento vulnerável, difícil, e daí ninguém te Sim. responde. E assim, RH é recursos humanos. Cadê os humanos nessa parte do processo de recrutamento e seleção? Então, eu Uhum. me questionei bastante isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o site, cademeufeedback.com.br, que é tipo um reclame aqui de vagas. Obviamente que não é só para reclamar, é para elogiar também as empresas que Show. já vêm fazendo um trabalho bem legal em relação à experiência do candidato, porque sim, já existem empresas que se preocupam e estão fazendo algo a respeito. Não, existem sim. Eu tive uma experiência com um amigo, de a gente conversar sobre isso também. E aí ele me falou, eu conheci a Gup também, com relação a isso, com o processo dele dentro do LinkedIn, que normalmente as empresas têm a Gup, né? Como a plataforma para fazer essa entrevista, enfim. E Hoje já tem aí, bastante outras. é, só que ele tem recebido, só que não de todo mundo, não de todas, né? Mas, e também talvez não sei se é a maioria, mas eu não sei também se não depende da empresa, né? Também Sim, a gente não essa é a pode ser muito. problemática da GUP, sim.
né? E aí a gente tem que também tentar entender o cenário. Tá, mas continua falando. E aí tu identificou esse gap, conheceu esse teu amigo, que é teu sócio, eu acho, no caso. Sim. Ele é teu sócio, e aí tu já decidiu, falou, meu, vou tocar pau, vou criar essa plataforma, tu criou o site. E como é que foi a evolução? Porque eu identifiquei ali que tu tem além da plataforma Academia Feedback, tem mais duas plataformas, né? Vamos entrar agora no teu Business Core. O que que Tipo hoje tem? isso. Como foi essa construção e qual foi o link que tu teve, tanto da Academia Feedback com esses dois outros produtos que vocês É mais um, na disponibilizam? verdade, mas é. Assim, é bem difícil. É startup, né? A gente vai aprendendo, errando, acertando, É isso. pivotando, tentando e dali. É assim. E, então, tudo começou com o nosso site, que era horroroso, era quase um PPT feio. Daí hoje ele tá bonito, automatizado, bem legal. Ainda tem coisa para melhorar, mas em geral tá show de bola para usar. E assim, ali até o terceiro mês, a gente fez uma pesquisa de mercado grande, assim, a gente falou, fez pesquisa quantitativa, qualitativa, tanto com candidato quanto com RH. A gente viu o que a gente poderia fazer para melhorar toda essa situação. Então tá, o site foi um deles, mas a gente viu, tá, porque assim, eu não sou de RH, que é um problema, né? Sim. Faltou esse conhecimento. Eu tenho conhecimento de candidato, mas e o RH? Sempre gostei muito da área de pessoas, dinâmicas, tudo isso, adoro. Até tem um pouco a ver com educação. Nesses 2 anos aí que a gente tá aí, eu já aprendi muito, já fiz curso de RH e tudo Não, mais. Já posso dizer que eu. o empreendedor ele busca, né? Quando ele não sabe uma coisa, eu acho que uma das características principais do empreendedor é isso. Beleza, eu quero fazer isso. Não sei nada, vou buscar, vou pesquisar. Sim, e a quantidade de RH que eu já falei, então assim. Já tem experiência prática. É praticamente isso. Só realmente já abriu uma vaga, né? Até falando de um pouquinho de equipe, já abri vaga, já fechei vaga aqui na cadeia e foi bem legal, assim. Deu para ter um Achou. pouquinho mais noção da prática. Foi uma vaga, mas já dá para ter uma noção. Então, o core, Sim. assim, business, é Candidate Experience, que é uma expressão em inglês que significa experiência do candidato, onde tá, beleza, é a experiência do candidato, é uma dor, aspas, do candidato, mas é uma oportunidade de negócio para empresas e RH, que eu acho que falta essa Uhum. visão inovadora e futurista até na cultura brasileira, assim, que candidato também é cliente, né? Que é o nosso slogan, candidato também é cliente. Uhum. Então, assim, se tu se preocupa com as tuas vendas, tu deveria estar se preocupando com as tuas vagas também. Até porque, assim, eu não sei tu, né? E as pessoas que estão assistindo. Mas tem muita empresa que eu conheci quando eu estava procurando emprego. Que eu vi uma vaga, conheci a empresa, fui entender um pouquinho mais sobre a empresa. Então, Uhum. muitas vezes, a vaga é a primeira porta de entrada para muitas pessoas conhecerem a tua vaga. E daí tu vai Sim. lá, falta salário, falta a descrição da vaga, tu vê que as fotos têm pouca diversidade, que tu não vai se sentir incluída lá, ou a própria experiência, né, do candidato é ruim, porque hoje também tem o Glassdoor, para quem não conhece, visite o Glassdoor, que é um concorrente de certa forma, Uhum. mas lá também tem muita informação sobre entrevista, cultura da empresa, até quem já passou pela empresa, quem está na empresa, né? Então até a gente tem um canal no YouTube, cadê meu feedback? E lá eu avalio vagas. E eu sempre Uhum. digo, pesquisa o Google da empresa, pesquisa o Reclame Aqui da Sim. empresa, até para ver se eles respondem os clientes dele, que é a coisa mais básica que tem. Se não responder cliente, Uhum. ele não vai te responder nas vagas, pelo menos Sim. faria sentido no meu cérebro, né? E o Glassdoor também, e nosso site, assim que tiver uma grande, ampla de gama de avaliações. Então, assim, é uma oportunidade de negócio. A gente começou então com o site, e só que ele é gratuito, né? Ele é uma estratégia de Uhum. marketing para que a gente mostre para as consciência para as empresas que isso sim é um problema. Também é um produto, porque tem empresa que tem indicador, inclusive, já tipo, métricas internas da empresa de planejamento estratégico e tudo mais, de experiência do candidato, às vezes é muito boa, mas fica interno. Ninguém Uhum. sabe. Então, eu Uhum. tenho uma empresa que eu estou conversando constantemente, e eles dizem, Betina, nossos índices são muito legais, mas é interno para a empresa, eu quero que as pessoas saibam que é legal se candidatar para cá.
E o nosso site lá tá para isso. Então, é só cadastrar a empresa, pegar o link, em vez de mandar um formulário aleatório, que vai ficar só interno na empresa, manda o link da KD e o próprio candidato vai lá, avalia e fica para todo mundo saber. O que a gente não pode ter medo é que provavelmente alguma avaliação ruim vai ter, né? Ninguém é perfeito, pelo amor de Deus. Claro. Eu até falo, né, com os RHs que eu converso, ai, Betina, desculpa, eles já vêm se desculpando. Ai, Betina, desculpa, eu não dou feedback para meus candidatos. Eu digo, gente, eu entendo, porque isso não é dito, mas RH é uma área sofrida, é uma área sofrida. Porque normalmente é a última a ser criada, é a última a ser investida, e daí o RH tem que fazer 1000 coisas de DP, que é departamento pessoal, RH, recrutamento, ajudar o líder. Como é que essa pessoa vai ter tempo para dar feedback? Não tem tempo, minha gente, são seres humanos. Então, eu já falo, não, tá tudo bem, se tu conseguir dar feedback, ótimo, mas são processos, uma coisa de cada vez. Então, o site também pode ser usado para isso. Depois, dentro daquele mapeamento que a gente fez lá da pesquisa de mercado, a gente viu que faltava conhecimento, literalmente. Como que eu faço uma experiência do candidato? E a gente trouxe uma brasileira que está lá fora e ela gravou 4 cursos online para a gente. Então, a gente tem a SMF Academy, onde são 4 cursos online, bem baratinhos, são R$50 e tem o pacotão lá também, para quem quiser pagar menos. São curtos, objetivos. O pessoal que fez gostou bastante, já teve mais de 1.800 pessoas cadastradas. Isso foi o que a gente planejou de início, naqueles 3 meses. É o site e os cursos. Daí tá. A partir disso, é tudo no feeling e na ida. Daí eu participei de aceleradora, participei de inovativa. Eu já participei de umas 5 aceleradoras diferentes. Eu já perdi a conta de quantas aceleradoras eu já participei. E no meu time, então, uma vez, falou, cara, olha só, por que a gente não faz um plugin de feedback? E eu sabia o que era plugin. Eu não tinha ideia do que era um plugin. Igual aqueles botãozinhos que fica do lado, que nem o de Libra, né? Que é bem famoso nas vagas de emprego, que tem botãozinho de Libras e tal. Não é verdade, que interessante, porque tem esses plugins de experiência de visitante, às vezes tem, né, no site de algumas empresas. Como está sendo sua experiência com o nosso site? É basicamente isso, mas para vagas e descrições de vaga, porque às vezes as empresas não sabem nem fazer isso, e daí é morro abaixo. Porque se não sabe fazer uma descrição de vaga, imagina o resto do processo. Então... Sim, é que assim, ó, nessa parte é difícil, né? Porque muitos, assim, ó, 95% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas. 99%. Então, 99%. Eu ainda sou gentil aí com os números. Pelo menos é o dado que eu tenho, que eu lembro. Aí você imagina, o pessoal, o micro e pequena empresa, às vezes não tem RH. Ele é o eu RH, sabe? E aí o cara faz, eu quero contratar, eu preciso disso aqui, né? Mas não tem, eu boto ali a secretária para fazer, enfim. É compreensível também, mas a gente está num mundo que a gente precisa evoluir, né? E uma forma de evoluir talvez seja até, porque eu vi também, fui bem atento ali para pesquisar também o que era Academia Feedback e vi que vocês também a plataforma de vocês é meio nichado para micro e pequenas empresas, para que eles possam fazer isso, né? Exatamente. Tu falou tudo, assim. E eu me boto nisso, as startups, inclusive, né? Porque na cadeia são 4 pessoas, 2 sócios e 2 colaboradores. Então, quem abre vaga? Eu, né? O gestor, que nem tu falou, assim. Então, falta, assim, esse conhecimento, mas não é desculpa, sabe? Claro. A internet tá aí com tanto conteúdo gratuito, tem tanta gente no LinkedIn, inclusive, que posta conteúdos incríveis, também gratuitos ou com preço baixíssimo. Então, quem quiser fazer uma coisa legal, dá sim, precisa de tempo, né, para fazer, mas dá. E que nem tu falou, então, depois desse plugin, que a gente tem ele guardado, infelizmente não é a hora do mercado. Sim. Né? Aquela coisa que a gente tem que entender também o momento do mercado, dos clientes. Então, eu acho que é algo que vai ser super bacana, mas não para agora. Então, a gente está com esse projeto guardadinho do plugin de feedback. Então, hoje, o principal foco que a gente está tendo é nessa plataforma de recrutamento que tu falou, que o nome é CAX,
que é focado para micro e pequenas empresas, desde a padaria da esquina até a pequena empresa que vai até 5 colaboradores. Porque que nem tu falou, né? Ou eu vou abrir uma vaga, eu não sei por onde começar. Eu não sei se eu faço no papel, eu não sei se eu vou para uma planilha, se eu vou para uma plataforma de recrutamento que normalmente são mais de R$ 200, e daí uma empresa que está começando vai pagar R$ 200 para uma vaga. Não Sim. vai, né? Então acaba ficando na planilha, se perde um pouco. Então a gente criou essa plataforma Cax, que ela é super simples de usar. A gente tem todo o nosso blog para ajudar, né, todos esses gestores ou RHs de pequenas empresas nesse sentido, com conteúdo gratuito. A gente tem os cursos pagos também. E a gente tem um plano gratuito até uma vaga simultânea, depois até 10 vagas simultâneas, tipo, é R$ 39. É mais barato que Netflix, justamente. Boa, É mais boa. barato que Netflix. É verdade, né? Quando é 4K, enfim, preços de Sim. Netflix. Justamente porque a gente quer ajudar, sabe? A gente viu que 99% então são micro e pequenas empresas, muita gente não sabe como fazer isso. E cabe às plataformas de recrutamento de ATS, que é o nome bonito para isso, que é plataforma de recrutamento ATS, ter seu momento de responsabilidade também. Então, além de ajudar a micro e pequena empresa, também é uma plataforma de candidate experience. Porque a gente acredita que uma pequena empresa não vai ter 1.000 currículos para analisar. Não Sim. vai ter. Vai abrir uma vaga que vai ter 15 a 30 currículos. Isso tu Estourando. consegue. Sim. Isso tu consegue parar ali 1 hora, meia hora do teu dia para dar uma analisada e dar um feedback para cada um. Eu até entendo empresas, então, que 1.000 currículos, tu não vai conseguir dar feedback para 1.000 pessoas, a não ser que tu tenha uma equipe de RH de 500 pessoas. Mas Sim. para uma pequena empresa que já tem um número de vagas menor, menos currículos, é possível de fazer isso. Então é isso, a gente fez essa plataforma, que é super simples de utilizar, muito fácil mesmo. A gente fez todo o passo a passo para abrir vaga, mega fácil, ela é barata, para ajudar todo esse ecossistema para entender que você pode fazer uma experiência do candidato, inclusive ser um diferencial, né? Porque quem é que quer trabalhar numa pequena empresa quando tem tantas grandes empresas e multinacionais abrindo emprego, né? É difícil competir com Sim. benefícios muito maiores. Então, o teu diferencial de pequena empresa é justamente a humanização. Sim. Então, tu tem que pegar esse ponto forte e fazer isso E, acontecer. e tem assim também, né? A questão de pequenas empresas, eu acho interessante a oportunidade que a pessoa também tem de crescimento, de abraçar ali a causa, porque grandes empresas normalmente você está ali e tem pessoas que são seus gestores, já estão ali há muito mais tempo que você e provavelmente ela vai querer subir para um cargo maior, até que isso ocorra e todo mundo faça um giro, né? Saia o de cima para entrar outro. Vai muito tempo, talvez não seja, tu não tem essa oportunidade, né? De poder crescer e fazer o intraempreendedorismo ali e crescer dentro de uma grande empresa. Na pequena, se tu conseguires enxergar que ela vai ter um sucesso maior, pode crescer e escalar, tu consegue, né? Enfim, aproveitar essa oportunidade. Mas faz o seguinte, Betina, faz um resumo pra gente assim, porque foram 3 plataformas, tá? Cadê meu feedback? Aí tu falasses ali Da também CMF Academy isso. E e da da CAPS. Cax. Faz pra gente, só pra gente não se perder aqui. O que cada É uma delas faz bastante de forma nome, bem né? objetiva. Isso, mas só pra gente entender assim, cada uma o que cada uma faz. Eu brinco que todas estão englobadas, né, no guarda-chuva da Academia Feedback, que é a marca principal. Então, tem o site da academiafeedback.com.br, onde você pode avaliar vagas e solicitar feedback. A gente tem a CMF Academy, que entra no nosso blog também, mas com cursos online gravados, são 4 cursos. E tem a plataforma Cax, que é uma plataforma de recrutamento para micro e pequenas empresas, que já tem um foco em Candidate Experience também. Show de bola. E aí, todas, como é que funciona a questão dos endereços dela, que é fácil? Você entrar na Academia Feedback, tem os links para as demais? Tá, isso é uma coisa que a gente ainda está arrumando para cá. Cadê meu feedback? Tá lá. Mas a CMF Academy tu consegue acessar pelo site principal. Só a CAX
que a gente ainda está arrumando o menu e tudo mais. Porque é isso, né? Desenvolvedor também é um bicho raro no mercado. A gente está tentando fazer o que a gente consegue, Nós mas vamos chegar lá. o link não está no menu ainda, mas para acessar a Cax é só app.cademeufeedback.com.br. É só botar o app antes. Sim, show de bola. E me diz uma coisa, tu já me falasse que tu já abriu, tu abriu a Academia Feedback recebendo um investimento anjo ali, né? Que acho que teu sócio fala que não gosta, mas enfim. Ou esse investimento anjo foi mais psicológico para te ajudar. Não recebemos investimento. A gente usa a palavra bootstrapping quando é os próprios sócios que investem, que pagam as contas, né? O que acontece é eu e meu sócio, é 50-50, eu toco o negócio, ele me ajuda com mentorias, basicamente, para mim, né? E ele que paga as contas. Então, assim... Ah, entendi. Investidor anjo, eu entendi agora. Entendi. Mas é bootstrap porque ele é teu sócio, obviamente. Claro. Isso mesmo. Tá. E tu pretende receber... não recebeu investimento anjo, mas tu pretende ir atrás, quer amadurecer mais ali a tua empresa antes de ir atrás desse investimento do investidor? Tá. Isso foi um erro que eu cometi. Eu até queria usar esse momento do teu podcast para falar sobre isso, porque a gente tem mania de, sou startup, então eu preciso de investimento. Eu tinha esse pensamento, pelo menos, né? E não é assim. Sim. Não deveríamos pensar assim. Nosso pensamento deveria ser: eu preciso pagar as minhas contas, depois preciso de um investimento para crescer mais, né? E eu fiz esse erro de tentar investimento e dar com a cara na porta várias vezes, mas foi para aprender também. Então, hoje ainda não estamos buscando investimento, porque eu acho que ainda não chegou no momento certo para isso. Eu ainda tenho que validar, ter mais clientes, mais faturamento para buscar um investimento legal, porque eu também não quero vender a qualquer coisa para qualquer pessoa, então deixa eu me estruturar um pouquinho mais. E o que eu ia falar também sobre investimento? Acho que o principal é isso. Sobre a cadeia também, que tem outras possibilidades, né? Além do investimento, dá para fazer um exit, que é simplesmente vender a empresa. Então, isso pode acontecer também. E também pode ter uma fusão com alguma outra empresa aí, que também pode acontecer. Então, eu vejo esses 3 cenários para a cadeia, assim. Na verdade, 4, né? Ou ir por conta, ou receber investimento, ou fazer um exit, ou fazer uma fusão com alguma outra empresa. Sim. Essa questão de investimento também, eu tenho a Teia, que é uma startup de tecnologia em compliance LGPD, é um sistema de gestão, né? Um software de gestão de programa de compliance, enfim, e sistema de gestão de compliance e proteção de dados. E eu também tinha na minha cabeça essa questão de, não, preciso de investimento para poder, né, dar aquele fôlego, investir meu tempo também 100% na Teia e etc. Mas eu fui também em 2 aceleradoras, conversei com as pessoas, etc. Falei, cara, dá uma amadurecida a mais. É porque também hoje, eu não sei se tu acompanhasse, mas saiu na mídia no começo do ano, final do ano passado, que já está um pouco saturado, os investidores já estão buscando negócios mais sólidos, né? Não tá mais aquela loucura, aquele auê lá, todo mundo criando startup, recebendo investimento, umas coisas que, né? Porque esse é um risco controlado, apesar de ser um investimento de risco, né? Em startups é um risco mais controlado e, querendo ou não, a questão econômica também, a gente já tá trazendo também uma impossibilidade da galera de botar dinheiro e com juros altos ainda, melhor deixar rendendo lá, que é menos risco para a gente, né? Para a gente não, para o investidor, no caso. Né? Eu até tinha separado uma perguntinha aqui com relação a esses teu business core e essas tuas soluções que tu trouxesse com relação ao LinkedIn, né? Se o LinkedIn hoje, querendo ou não, é a rede social profissional e que o pessoal utiliza hoje, quero ver um emprego, vai direto lá, né? O LinkedIn seria um concorrente teu ou ele pode ser um parceiro? Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra aí com relação ao LinkedIn? Como é que tu enxerga o LinkedIn dentro do teu business, assim, se é um concorrente, não é?
O LinkedIn em si, eu vejo das duas formas. Na verdade, todas as soluções em RH e recrutamento eu vejo como concorrentes, diretos ou indiretos, e parceiros. Eles são os dois ao mesmo tempo. Agora cabe a eles se eles quiserem ser parceiros meus ou não, né? Mas, por exemplo, o LinkedIn eu vejo mais como parceiro do que concorrente, porque na verdade ele até me auxilia de certa forma, né? Ele é uma mídia, ele tem vagas lá, Sim. mas ele não tem avaliação das vagas, ele não, talvez não auxilia tanto na gestão das vagas e a dar esse feedback, então, para as vagas. Tem muita gente que utiliza só o LinkedIn para divulgar e não fazer essa gestão. Então, aí entra as plataformas de recrutamento, ATS, né? Então, é um complemento. E até, assim, por exemplo, eu tinha, né? Tenho esse plugin de feedback. Ele pode ser utilizado tanto na minha plataforma quanto em qualquer outra que tenha vagas, né? Então, mesmo que sejam meus concorrentes diretos, hoje, pelo menos, né? De plataforma de recrutamento, eu teria soluções, ou até mesmo site, em vez de mandar um e-mail ou um formulário, manda o link do site da Academia Feedback para ter essa avaliação, né, para todo mundo saber como que foi a experiência. Então, minha resposta é sim e não. Sim, São maravilha. concorrentes, mas são parceiros também. Sim, sim, eu vislumbro isso também, né? E não só o LinkedIn, mas como essas outras plataformas. Eu acho que esse plugin, sei lá, eu pensando assim de fora e sendo muito leigo, eu acho que é realmente, imagina. Porque assim, o que que o pessoal busca? Ah, vou ter que entrar lá. Por que que o pessoal utiliza o Reclame Aqui? Porque existe uma necessidade enorme ali dele ter uma resposta, né? A partir do momento que ele coloca lá um dissabor que ele teve ali com alguma empresa, e essa empresa pode ter manchado a sua reputação com relação a isso, né? Então, com relação ao teu business core ali, eu acredito que ela vai ter sucesso, questão de trabalhar em cima, mas se você facilitar a forma de fazer isso, vai ser mais ainda. Por isso que eu acho que o plugin seja um pulo do gato aí, porque o cara vai clicar ali na hora, né? Não vai ter que entrar e sair da plataforma, e tu pode também agregar isso a outros parceiros, que pode ser concorrente ou não, mas que pode utilizar isso. Só não sei se eu tenho uma... Tu tá falando aqui no podcast, né? Mas eu tenho uma coisinha com ficar divulgando coisas que ainda não foram lançadas, porque né, o pessoal pode. Mas enfim, mas eu acho que tem espaço para todo mundo também, apesar disso, né? Não, não, Tu não não, tem gente. esse receio de buscarem desenvolver uma solução que tu tá criando aí, enfim. Ah, quem não tem, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, se eu não fiz, que bom que outra pessoa foi lá e fez. Sim, Porque resolve o problema do mesmo jeito, né? Tu olha Porque se a eu não tive vantagem. capacidade de fazer em tempo, é aquela. Cara, Sim. inovação e empreendedorismo é isso: é criatividade, é inovação, é oportunidade, mas tu tem que ir lá e fazer. Tem a máxima, né, do empreendedorismo, que é não adianta ter uma ideia, tu tem que botar na prática. Então é muito bonito Exato. falar, mas Executar. tem que executar. Então, assim, a gente já tem o plugin, na verdade, ele tá feito, tá? Para não dizer que não tá feito, ele tá feito. Sim, tu tá Só na ainda não frente. teve nenhuma empresa interessada. Mas se tiver interesse, pode falar com a gente. Show de bola, já é um canal para divulgar. Eu queria entrar um pouquinho contigo agora, Betina, na questão da gestão e da tua forma de liderança, né? Achei até engraçado tu ter citado aquela que lá no começo do nosso episódio, a tua personalidade um pouquinho mais forte, né? Mas isso também, eu tenho certeza que é porque às vezes tu quer as coisas bem feitas ou que dê certo e aí tu se cobra. Eu também sou um pouco assim, uma autocobrança forte que acaba refletindo como uma agressividade, mas na verdade tu tá querendo o melhor. Pelo menos é assim que eu me enxerguei depois, né? Porque tem esse autoconhecimento também que você vai começando a se enxergar. Mas assim, trazendo essa parte de gestão e liderança tua, tá? Qual que é a principal dificuldade que tu identifica no teu negócio, né? Até trazendo um pouquinho, tem a questão dos desenvolvedores também, né? Eu não sei como é que tu lida com isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho da questão do desenvolvimento também, né? Se é terceirizado, se é alguém que faz parte do time ou não. Mas além da grana, qual que é o principal problema que tu tem na parte de gestão e liderança?
A questão de equipe e de dinheiro é sempre uma problemática em qualquer negócio e startup, né? Então, realmente, nem vale a pena entrar em detalhes aqui. É realmente a gente conseguir fazer o que a gente tem. Eu estou fazendo o que eu posso com o que eu tenho. Mas a minha maior dificuldade é a cultura brasileira. Que a Eu gente imaginava. e assim, quando eu dou meu pitch, é sempre as mesmas perguntas. Ah, mas tu acha que é uma dor pro RH? Ah, mas tu acha que as pequenas empresas se importam com isso? E a minha pergunta é: deveriam. A Eu resposta. sei que não é mais uma dor de candidato, vamos dizer assim, mas as empresas que estão ligadas e já Uhum. começaram a ver essa mudança no mercado, que são as espertas, as que normalmente têm mais diversidade na equipe, as que têm maior lucro, né? As que estão inovando. Então, para mim, a cultura brasileira é a maior dificuldade, porque a gente só faz quando algo é comprovadamente certo e quando lá no exterior já está todo mundo está fazendo isso, que Candidate Experience já existe fora do Brasil, então não é novidade. Não estou trazendo algo super disruptivo, mas eu falo que é Uhum. disruptivo porque ninguém faz nada nesse país sobre isso. Então, para mim a cultura realmente é o que mais me preocupa, e daí vem as vendas, né? Porque Hum. como que eu vou vender algo que eu acredito, que eu sei que é um problema, que eu sei que é uma baita oportunidade de negócio, e mesmo assim algumas empresas não dão tanto valor, né? Então, a gente lida aí com várias crises, Sim, isso é básico, crises né? Ver. diárias, Sim. mas o propósito não deixa de existir, assim, até as empresas entenderem. Eu não sei se tu acompanha também o mundo de RH e vagas hoje, mas Muito principalmente no pouco. mundo de tech, né? Falando dos desenvolvedores também, que meu desenvolvedor, então, ele é contratado, né? Ele Uhum. não é terceirizado nem nada, ele trabalha com a gente, ele não é CTO, ele trabalha com a gente. Uhum. É um só, coitado, para fazer Demanda. tudo. A gente faz com que a gente faz com que a gente tem. E no mundo tech hoje já são os profissionais que escolhem as vagas e as empresas que eles querem trabalhar. É. Porque tem tanta Uhum. demanda de desenvolvedor que chega inúmeros convites de emprego, isso já estão empregados, né? Mas chega sempre, eu tenho essa vaga, você não gostaria? E eles têm que escolher. Uhum. Então, assim, o poder já não está mais nas mãos das empresas, está nos Uhum. candidatos. E aí, como tu, empresa, vai fazer para se destacar dentro de tudo isso? E aí que entra a gente também, sabe? A tua Porque liderança de encantamento também. também tem isso, com certeza, porque o core business muitas vezes é o próprio líder, né? Normalmente é o Uhum. próprio líder também. Então, a gente tem que se importar com a felicidade do trabalho, como a gente está lidando com a nossa equipe. Muito disso vem do gestor também, que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, entendendo a nossa equipe, nós mesmos, mas também entendendo que, que nem eu falei, né? É provavelmente um diferencial enorme para a empresa conseguir os melhores candidatos quando se fala em candidate experience, porque sem pessoas, não existe empresas, basicamente, Uhum. né? E para Claro. tu ter as melhores pessoas, você precisa dos melhores candidatos, e para isso precisa pensar na experiência deles. E não é feito hoje. Então, empresas, se liguem. Não, e é isso mesmo, viu, Betina? Tu falou tudo. As pessoas é o centro, são o centro, né? De qualquer coisa, na vida, né? Na vida. Inclusive e principalmente nas empresas, porque elas que fazem ser melhor, né? Ela que vai dar. Eu não cheguei a comentar, eu acho, mas essa questão do teu do profissional que está buscando a vaga ser o teu cliente, ela é muito real também, né? Porque e pode ser pior do que o cliente, porque o cliente ele pode olhar, ele pode consumir e ficar quieto. Agora, quando você não tem o feedback, ou quando ele está triste contigo, ele vai falar mal. E aí vem a questão da reputação também, que eu vou te falar, é um dos bens intangíveis mais importantes que a empresa tem. Eu trabalho com compliance, que é basicamente ética corporativa, seguir, né, as normas e criar uma cultura ética pautada nas pessoas e cuidar de assédio, enfim, todo tipo de problema relacionado a isso entre as relações de pessoas também, não só a parte de normas. E a gente identifica ali, né, que
Às vezes, uma pessoa pode destruir uma reputação com uma atitude dela ou com uma fala, ou com... Por isso que eu falei ali, o site Reclame Aqui, ele é tão importante, ele é tão bem útil, né? Porque as empresas começaram a dar mais importância, né? E provavelmente com a construção também, porque muita gente ainda não conhece o teu produto, mas com a construção da Academia Feedback é possível que também essa parte de recrutamento seja melhorada através desse medo das empresas e que se não for pelo amor, que seja pela dor, né? Para poder fazer o que tem que ser Falou feito. tudo. É ou não é? Para fazer o que Isso, tem que eu ser acho que é feito. bem isso, assim, eu até brincava, assim, que quando falavam, mas as empresas vão querer isso, e eu sempre penso no Reclame Aqui, né? Que eles demoraram, mas no momento Uhum. que fez sucesso, ninguém mais vive sem Reclame Aqui. E daí eu falo, É, ou as empresas vão vir por bem, ou elas vão vir por mal. e você sabe que tu tá falando de recrutamento, mas tem muito, também até uma deixa para ti aí, para ir além do recrutamento. Acho que já existe, não tô muito por dentro, mas de plataforma que qualificam também como é que é o ambiente de trabalho. Eu sei que tem selos de qualidade, né? É o Great to Work, né? Uma coisa assim, que é um selo que Great place tem. to work. Isso, Great Place to Work, que é famosa também. Mas é uma coisa que o pessoal vai ter que se atentar. Eu me lembrei agora de uma conta no Instagram que foi criada para dar resposta, ou para as pessoas pedirem respostas de coisas de exploração de trabalho, de excesso de trabalho em escritório de advocacia. Eu não sei se tu chegasses a ver isso, mas, cara, Não deu uma vi. bafafá, né? Eu sou advogado, eu acho que foi no ano passado, final do ano retrasado, mas faz um tempo já, acho que foi ano passado, começo do ano passado. E aí criaram, e as pessoas podiam vir falar dos escritórios de advocacia, como é que era, e realmente escritórios, não todos, não estou generalizando, mas escritório de advocacia, por vezes, as pessoas são exploradas no seguinte sentido: excesso de trabalho, pressão, vamos dar Sim. conta, e a gente cuida de prazo, e se faltar o prazo, acontece, dá problema. Foi quando aconteceu, acho que não sei se tu acompanhou, mas foi quando aconteceu de um jovem estagiário pular da janela de um grande escritório lá em São Paulo e tentar suicídio. Nossa, não. Bom, se tu não acompanhou isso, mas aconteceu e aí a partir daí desencadeou. E isso nada mais reflete do que a cultura que nós temos do trabalho dentro das empresas, né? Inclusive de querer e exigir retorno, performance acima de tudo, sem pensar na pessoa também. Né? Então, Sim. eu sou um entusiasta e um idealista de um mundo melhor, assim, sabe? Então, inclusive, a Teia, para além de ser um software de gestão, de você implementar programas de compliance, fazer a sua gestão de um sistema de gestão de compliance, etc., tem ali a questão de você trabalhar a ética, trabalhar, né, as pessoas e fazer uma transformação de dentro da empresa para fora, que eu acho que faz todo sentido. E é o que move, né? Eu vejo também que tu falas assim, teu olho brilha com relação ao Academia Feedback, e tem que ser assim pelo Sim. propósito. Então, por mais que falem, te questionem, tu deve ter escutado muita coisa, vai no teu tempo, porque eu sou também um evolucionista. Acho que o mundo está mudando para melhor. E a partir do momento vai chegar aquele ponto ali que vai dar aquela virada e as coisas vão acontecer. Né? O Mas mundo é vamos dos começar. loucos. É, pois é. E assim, ó, eu queria agora entrar, Betina, numa parte de governança, até fiz esse approach aí para poder entrar. Como é que tá a estrutura formal, né, de governança corporativa da Academia Feedback? Eu falo a questão de ter uma empresa constituída, né, enfim, tu já fez o registro da marca, porque eu sempre acompanho o mundo da startup e eu vejo o CEO ali da Bolsa Nova, o João Kepler, né, que tu deve conhecer também, que ele Uhum. fala, ele bota muito nas redes sociais memes, etc., com relação a registro de marca, né? As pessoas cresce, a empresa cresce, quando vai ver a marca não pode ser, ele tem que trocar e é um dano muito grande. Como é que tá Sim. isso na cadeia de feedback? Tu se preocupou com isso? Eu sei que também startup é uma coisa, como é meio nova, às vezes a gente não se preocupa, mas eu estou lutando também, é uma causa minha, de que as empresas já sejam constituídas de forma organizada, para não ter problema na frente. Sim. Então, esse é o lado positivo de ter o meu sócio
porque ele é um empresário na Irlanda, ele é brasileiro, mas ele tem um negócio lá, então ele já entende bem do mundo dos negócios. Então ele me ajudou muito nesse início. Então no segundo mês a gente já tinha CNPJ, né? Tudo certinho, nos Show. papéis, com nossos nomes, documento, tudo certinho. Já deu até um alívio, assim, tipo, tá tudo certinho. Até para de ambos lados, né, dos sócios também. É Claro. algo interessante de se ter. E em relação à patente marca, né, temos também. O único problema é que a gente sabe que é importante, mas é caro. Também tem isso, né? Dá para fazer sozinho, acho que dá para fazer, mas normalmente é algo meio escondido e que as pessoas contratam e realmente é caro. Mas a gente tem tanto da Academia o feedback, patente, marca, quanto a expressão Candidate Experience. Então, se alguém quiser utilizar, não, é minha. Pois é, eu ia te perguntar sobre a expressão, mas eu achei que já era uma coisa que existia, mas consolidada. Mas tu que importou. Não, agora é nossa, estamos super chiques, que é nossa, sim. É, Excelente, excelente. Uma coisa que vocês precisam cuidar, não sei se vocês olharam, mas enfim, é só uma indicação, mas procurem depois ver a questão da LGPD, né? Porque a LGPD é uma lei geral de proteção de dados e como vocês tratam dados sensíveis, né, que pode ser sensível, sim, dependendo do que vocês pegam do candidato, enfim, do que vocês fazem ali sim, na plataforma, pode ser uma necessidade de você ter uma observação melhor para isso, porque apesar das startups, não as startups, as pequenas e médias empresas terem um tratamento diferenciado pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, existem ali uns detalhezinhos que se você, por exemplo, se você tratar muitos dados pessoais e dados pessoais sensíveis, você perde esse benefício de ter uma necessidade de adequação mais robusta, né? Então, só cuida isso, que é uma dica interessante aí que eu já te dou para tu sim. ficar esperto com isso aí. E Não, mas vamos Betina, falar assim sobre. Vamos, não só falando mesmo sobre LGPD, porque é muito importante, né? Eu fiquei bem feliz que quando eu fiz o processo da Inovativa Brasil, a gente teve uma mentoria sobre isso. Eu achei super legal que eles colocaram isso na grade, porque mesmo sendo pequenas empresas, a gente lida com dados, né, das pessoas. sim. Então, obviamente que na correria eu poderia fazer um trabalho muito melhor de LGPD, mas a gente não fica divulgando nada, nem isso, até coisas bem simples como automação de e-mail, se a pessoa descadastra, ela está descadastrada e acabou, não tem isso. Então, é importante falar, a gente faz o melhor que a gente pode. Sim, é bem É importante isso mesmo. aí, é show. Eu queria entrar agora um pouquinho na questão do futuro, indo já encaminhando ali para o nosso final. Apesar do papo tá bom pra caramba, já passamos aí, acredito eu, de 1 hora de gravação. Nem sei, Eu me diz acredito que aí. acho que já passamos, não sei também, tá mais ou menos aqui o reloginho. Mas o que que tu enxerga ali para o futuro do teu negócio? Obviamente que está muito atrelado à parte de cultura, né? Mas e também com relação a novas tecnologias que estão surgindo, cheguei a comentar contigo sobre inteligência artificial, sobre o chat GPT. O que que tu vislumbra aí que pode, óbvio, não agora, mas para o futuro da Academia Feedback? Primeiramente que eu não vou desistir, é É importante isso, salientar, persistência. porque vários não já me foi dado, muito questionamento que nem eu citei, né, foram feitos. Mas a gente está aí, tem que. Eu também sou uma entusiasta de um mundo melhor, e é por isso que eu criei a Academia Feedback. E não só isso, eu também enxergo a KD como uma, que nem eu disse, uma oportunidade de negócio mesmo, sabe? Eu me inspirei muito no Reclame Aqui, e eu faço uma linha do tempo. Eu até já fiz post, já fiz vídeo lá no Instagram da KD, dizendo assim, a experiência do consumidor, né, do cliente, o customer experience, que é a palavra bonita para isso, ninguém se importava até ter o Reclame Aqui, que, né, foi e tá aí Sim. até hoje. Demorou um tempinho, eles batalharam. Eu até já conversei com o pessoal ali para ter um networking e tal. Legal. Benchmarking foi bem legal a conversa com eles. E depois disso, hoje a gente já fala sobre employee experience, né, Uhum. que é a experiência do colaborador, das equipes, que também todo mundo diz, que bonito, mas não se importa. Hoje já tem muita empresa vendo que
as empresas são feitas de pessoas, que elas também Sim. têm vidas pessoais, além das profissionais, que é preciso ser feito um trabalho, né, em relação a isso. Então, assim, eu sigo a linha do tempo. Se antes era Customer Experience, hoje é Employee Experience, o próximo é Candidate Candidato. Experience. Excelente. Uhum. Show de bola. Então, a gente está vindo, a gente já chegou e eu estou sentindo que a gente vai explodir a qualquer momento. E é aquela coisa, ou você está com a gente, ou você vai ter que estar com a gente. É isso aí. É isso aí, cara. E tem que acreditar, né? Eu sigo muito até por questões de me manter motivado, né? Além da disciplina. A disciplina a gente faz independente se está motivado ou não. Mas é sempre bom a gente buscar motivação para a gente continuar lutando pelos nossos propósitos, né? E, e o pessoal que faz, né? As pessoas que eu sigo, eles falam muito dessa questão de você manter a persistência até que dê certo. Não desistir ali. Teve um cara que eu entrevistei pessoalmente no estúdio que ele falou uma coisa num dos episódios, acho que ele era cabeleireiro. Depois eu. Enfim. E ele contou uma história de vida assim maravilhosa, de saiu de baixo, a construção, como foi. E ele falou, cara, o que as pessoas precisam ter na cabeça é não deixa os teus sonhos escapar por 15 minutos, 15 dias ou 15 semanas, sabe? Tipo, às vezes faltam um clique, sabe, para coisa acontecer e aí tomar a proporção que você quer que tome, para ter a relevância que você quer que tenha e que merece ter quando, né, como tem um propósito interessante, legal e etc, e é bom pro mundo e tal. Então, é isso, cara, tem que continuar, uma hora vai, e nem que seja pivotando, né? Porque o startupeiro ele também tem essa vantagem de que se ele quiser, ele vai ali, vai Pivotar é pivotando. mudar, né? Para quem não sabe, pivotar é mudar. Isso, ele vai mudando e até encontrar um business que ele consiga manter o propósito dele e que atenda à cultura e ao que o mercado enxerga como interessante, porque a gente também tem que trabalhar É, pensando no mercado, né? cara, isso é muito legal que tu falou. Eu até faço um link com a outra pergunta que tu me fez lá no início sobre equipe, meu estilo de liderança, né? Uhum, Que às vezes eu tô muito no LinkedIn, porque ambos meus públicos estão lá, o RH e o candidato. E sim. o que eu falo com gente lá é absurdo. E eu penso, tá, hoje eu não consegui nada, mas vai que essa pessoa lembre de mim daqui 2 meses. Vai que essa Uhum. pessoa lembre de mim há um ano. Porque é um investimento que tu faz a longo Uma prazo, né? Quando tu sementinha. conhece pessoas. E às vezes eu realmente tenho crises, assim. Quem nunca pensou em desistir? Só nesse Ah, ano sim. já quis largar. Sim, normal. Normal, gente. E falando no meu estilo de liderança, hoje eu não tenho medo de ser vulnerável, assim. Obviamente que eu Uhum. não posso passar insegurança para minha Ou equipe. fraqueza, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, não tem. Então, eu digo para eles, não, eu tô motivada, eu celebro as pequenas conquistas, tipo, uma pessoa me respondeu, eu tenho reunião com o cliente, nem que eu não vire cliente, mas assim, eu tenho Sim, reunião com o possível potencial. cliente. E eu vou tentando, tipo, dar um gás, assim, mas quando eu tô triste, eu falo, gente, eu não tô bem hoje, Uhum. eu tô querendo E faz tocar tudo pro parte. alto. E tá tudo bem. E daí vem, tipo, a minha equipe super querida, assim, tipo, não, a gente tá contigo, queridões, assim, então a gente tem que. É a propósito, né? Que nem tu falou. Acho que se a gente não tiver propósito e acreditar no negócio e não passar. Eu acho que isso é a principal coisa do líder, assim. Tem que Uhum. respirar o teu negócio. É E uma isso. coisa que eu sei que eu faço é respirar nos negócios que eu tô. Eu até já tive esse feedback de pessoas que eu trabalhei, assim. Que me toca bastante. Foi de um amigo meu que trabalhou comigo e tal. Ele disse, Betina, às vezes tu não precisava dizer nada. Eu olhava pra ti, sabia? Eu ficava, é Que isso. legal. Show de Sobre bola. isso. Quase chorei. Betina, mas é isso. E você não está sozinho, tá? Esse mundo empreendedor, nós dois, a gente tem muita conexão nessa parte de sofrer as mesmas dores de empreendedor. E tu vai falando aí, eu falo, cara, exatamente. Então não muda. É só endereço mesmo de um empreendedor aqui e outro lá, né? E a ideia é persistência, né? E constância, igual eles falam, e disciplina, que aí as coisas com certeza com o tempo vão acontecer. Betina, vamos encaminhar então para o fim. Eu vou te pedir, né? Faz o teu merchan aí, já aproveita a oportunidade, fala do teu negócio para seguir, não sei, as redes sociais, já fala tudo. Depois a gente vai deixar na descrição também. Mas é importante já tu falar e vender o seu próprio peixe, né? Já que tu fez várias vezes pitch, vamos lá.
Já cansei. Não, mas vamos sim. Na verdade, já falei bastante do negócio aqui, né? Uhum. Mas realmente para enfatizar que a experiência do candidato não é bom só para o candidato, e sim para as empresas, é uma oportunidade. Já tem dados e estudos lá fora que ajudam na diminuição de turnover, diminuição de custo, melhor branding da empresa. Então não é só bonito, ajuda no negócio da empresa. A gente tem que colocar isso nas nossas cabeças e eu tenho realmente dificuldade por causa da cultura brasileira que eu falei anteriormente. Então, a gente tem nosso site, que ele é para candidatos em empresas mostrarem, né, o trabalho deles, o candidato solicitar os feedbacks. Às vezes, os candidatos também têm medo, né, de avaliar a vaga, mas pode fazer isso no modo anônimo ou não. Então, não precisa ter medo nesse sentido. E se vocês precisarem de qualquer ajuda, qualquer solução em relação a Candidate Experience, só falar com a gente. A gente tem site, tem plataforma de recrutamento, a gente tem plugin, a gente tem curso online e tem Show. consultoria personalizada também que a gente já vendeu nesse sentido. Então, solução não falta, é só a gente realmente perceber que está vindo aí e aí é oportunidade de inovação. Cabe à empresa ver que isso vai explodir e já querer fazer algo a respeito hoje. Eu Fazer acho que eles sigam a diferente. gente nas redes sociais, a gente está em tudo que existe. Cadê meu feedback? LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn. A gente está em tudo, gente. Só Show de procurar bola. É que a só gente vai buscar estar lá. lá. Show de bola. Eu te agradeço, tá, Betina, por ter aceitado, por esse bate-papo bacana. Eu sou um entusiasta de startup, tecnologia, inovação e sempre eu trago. Acho que tu acabou conhecendo a gente através de uma entrevista que a gente Da, fez. da Dani? Acho que foi, né, Dani Cosme. É, maravilhosa. Eu participo do grupo Ladies in Tech com ela e a gente teve. Estava em Porto Alegre ontem, no evento dela. Ontem. Sim, sim, Ontem. sim. Não, foi. Foi. Eu me inscrevi, mas eu não consegui ir. Mas ela faz um trabalho fantástico, né? E foi uma baita sacada dela criar também esse espaço feminino dentro da tecnologia. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a audiência de vocês. E não se esquece, aproveita a deixa do vídeo aí do Cadê Meu Feedback e deixa um feedback pra gente aí. E conta pra gente o que você tá achando, qual outro tipo de assunto ou empreendedor, de qual nicho, de qual mercado que você gostaria que eu trouxesse um empresário para a gente bater um papo aqui, tá? Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau.